Olá, iniciamos agora a parte 2 da aula Hanseníase e Saúde do Trabalhador, elementos para avaliação da funcionalidade e incapacidade para o trabalho. O objetivo dessa aula é apresentar elementos para avaliação da funcionalidade, da pessoa com hanseníase na perspectiva da prevenção da incapacidade para o trabalho. Os pressupostos que devem orientar as ações de avaliação da funcionalidade e prevenção da incapacidade para o trabalho eles foram iniciados, apresentados inicialmente na parte 1 desta aula, E por isso eu gostaria de lhe convidar a retomar o slide 13 da parte 1 desta aula, onde a gente mostra as diversas possibilidades que uma pessoa, a depender do seu estado de saúde, ela pode apresentar de capacidade ou de funcionalidade. E aí cabe a gente esclarecer de que capacidade e funcionalidade nós estamos falando. De acordo com o modelo da CIF, capacidade ela é medida num ambiente controlado, num consultório, num laboratório de terapia ocupacional, de fisioterapia, onde existe todo um cenário criado com dispositivos de locomoção que possam proporcionar a avaliação daquela pessoa no desempenho de uma atividade controlada, num espaço controlado. Enquanto que a funcionalidade, ela remete ao desempenho da pessoa no contexto de vida. E é justamente a partir dessa definição que nós estaremos orientando aqui a fala desses pressupostos. Nós estamos falando de funcionalidade, ou seja, do desempenho de uma pessoa com hanseníase no seu contexto de vida, nas suas relações interpessoais, seja no ambiente familiar ou, mais especificamente, que é o objetivo da nossa aula, no ambiente de trabalho. É importante a gente relembrar que uma mesma doença ela pode evoluir de diferentes formas e trazer repercussões distintas na vida de uma pessoa. E aqui a gente está falando de um trabalhador. É preciso focar nessa pessoa, nesse indivíduo adoecido e no seu contexto de vida e trabalho, e não nos aspectos específicos da doença, O que requer uma abordagem biopsicossocial que vai transcender os sintomas clínicos, como nós já abordamos anteriormente. É importante a gente não perder de vista da importância que o trabalho tem na vida das pessoas. A atividade de trabalho ela é uma atividade central na vida do indivíduo adulto. E é importante a gente ouvir dessa pessoa o quanto essa experiência da privação de estar no ambiente de trabalho, realizando as suas atividades, pode ter implicações na sua vida. E não perder de vista de que o quanto antes o diagnóstico da doença ele se der, e aí a gente, em se falando da hanseníase, que é uma doença infecto-contagiosa, o diagnóstico e tratamento precoces, eles são indispensáveis para a interrupção dessa cadeia de transmissão de pessoa a pessoa, Então, por isso o afastamento ele é necessário e o início do tratamento, o quanto antes se der, ele vai impedir o agravamento da doença, vai impedir a propagação, e a transmissão pessoa a pessoa, e, consequentemente, a gente previne essa incapacidade prolongada, O quanto antes for feita a abordagem, a gente tem a possibilidade de prevenir a ocorrência de agravamento e a ocorrência de novos casos. Então, a avaliação da funcionalidade e capacidade, ela deve considerar o estado da pessoa, como já foi dito, para além dos sintomas, e considerar o impacto que esse processo de adoecimento tem no seu contexto de vida. Cada pessoa ela tem uma história de vida, Ela tem habilidades específicas, expectativas com relação ao estar no trabalho, e ao retornar ao trabalho. Ela está inserida em um contexto de vida específico, Esse contexto de vida ele pode ser um contexto que é favorável ou não para o seu retorno e a sua permanência no ambiente de trabalho, na atividade produtiva. Por isso, é importante que a gente compreenda essa relação da pessoa adoecida com o contexto em que ela está inserida. Cada pessoa ela compreende e lida com o processo de saúde e doença a partir das suas vivências pessoais. Então, a experiência e o processo de adoecimento, eles são considerados e devem ser valorizados na sua particularidade, devendo ser abordado na singularidade de cada pessoa.
A perda da força muscular, de sensibilidade, a presença de dor ou de doença, eles não devem ser entendidos como sinônimos de incapacidade. Mais uma vez, é importante reforçar a importância do contexto em que a pessoa esteja inserida, que pode ser extremamente desfavorável, né? Seja uma barreira, às vezes, até completa para o seu retorno ao trabalho. No caso da hanseníase, a gente sabe que as atitudes, as crenças e valores que são historicamente estabelecidos, né, acerca da doença, eles podem se constituir enquanto principal barreira para o retorno ao trabalho. E aí a gente tem uma condição de incapacidade prolongada ao trabalho. A importância do diagnóstico precoce, mais uma vez eu reforço, ela evita o agravamento da doença, interrompe a cadeia de transmissão e previne essa incapacidade prolongada. Então, o retornar e permanecer no ambiente de trabalho e prevenir, nessa perspectiva da prevenção da incapacidade prolongada, deve estar ancorado em 3 pilares, né, de ações. Aquelas ações voltadas para o indivíduo adoecido, e aí o trabalhador adoecido, as atividades coletivas, que aí o enfoque estará no ambiente de trabalho, e os atores sociais, que é um pilar importante, que diz respeito a todas aquelas pessoas e atores que estarão envolvidos nesse processo desde o diagnóstico, o tratamento, até a reabilitação e retorno ao trabalho. Então, os elementos para avaliação da funcionalidade da incapacidade para o trabalho nessa dimensão individual deve proporcionar um acolhimento e a criação de espaço para uma escuta sensível a respeito da experiência de adoecimento da pessoa. A investigação diagnóstica ela deve contemplar tanto a anamnese clínica quanto a anamnese ocupacional, considerando que o ambiente e o processo de trabalho em que aquela pessoa estava inserido, ele pode ter sido um fator desencadeante do seu processo de adoecimento, e ainda que não tenha sido, é importante a gente perceber como é que se dá, como é que está organizado aquele trabalho, para que a gente possa prever se houve aí outros trabalhadores expostos que possam, de alguma forma, terem se contaminado nessa interação com o indivíduo adoecido, para que a gente possa pensar em intervenções também voltadas para esse espaço coletivo. Essa abordagem individual, ela deve ser nessa perspectiva que nós estamos defendendo, né, e isso já foi apresentado na parte 1, que diz respeito à avaliação biopsicossocial, do estado de saúde, condições de vida e trabalho, para que sejam identificadas demandas, né, que vão orientar a elaboração de um plano de tratamento e reabilitação, deixando claro que aqui deve ser valorizado a participação do trabalhador adoecido como um sujeito ativo nesse processo de definição de metas a curto, médio e longo prazo, sendo os profissionais da equipe interdisciplinar facilitadores, mediadores desse processo. A implementação do plano de reabilitação, a gente não pode perder de vista de que ele é um plano individualizado a partir dessa avaliação biopsicossocial do indivíduo, não existindo uma receita única, né, e pronta para tratamento de todas aquelas pessoas que passam por uma situação de adoecimento por hanseníase. E o suporte e monitoramento daquela pessoa ele é indispensável durante todo o processo. As ações no âmbito coletivo, do ambiente de trabalho, elas devem prever o desenvolvimento de estratégias de acolhimento, de suporte e monitoramento desse trabalhador adoecido durante o curso do processo de adoecimento, né, desde o diagnóstico e afastamento até o retorno ao trabalho. As ações de educação em saúde, elas têm importância significativa, né, no que diz respeito à promoção da saúde, à prevenção de novos casos, a atitudes discriminatórias, né, a prevenção de atitudes discriminatórias no ambiente de trabalho. Partindo do pressuposto de que quanto mais informadas as pessoas estiverem sobre a hanseníase, a forma de transmissão e a importância do início precoce do tratamento como, inclusive, condição para evitar a propagação, né, da doença, é importante para que a gente possa atuar nessa questão do entendimento das pessoas para evitar esses processos discriminatórios no ambiente de trabalho. O envolvimento do trabalhador afastado de demais trabalhadores é indispensável para a identificação de fatores de risco e exposição no ambiente e processos de trabalho,
e a abertura de um canal de negociação com o local de trabalho, com o envolvimento de pessoas dos diversos níveis hierárquicos da empresa para que seja possível a implementação das adequações necessárias. Os atores sociais, eles são todos aqueles sujeitos que vão estar envolvidos, né, que devem ser mobilizados para o desenvolvimento dessas ações, né, com foco na prevenção da incapacidade prolongada e retorno ao trabalho. Aí a gente tem tantos profissionais de saúde, da previdência social ou da junta médica no que diz respeito aos servidores públicos, o próprio trabalhador adoecido, os demais trabalhadores e pessoas que estão a nível de gestão, né? O controle social aí no caso dos sindicatos, das cooperativas, das associações de trabalhadores, né? A sociedade civil organizada e os familiares. Todas essas pessoas precisam estar envolvidas, a gente não pode achar que o tratamento eficaz na possibilidade dessa perspectiva da prevenção da incapacidade prolongada e do retorno ao trabalho sustentável, ela se resume à intervenção focada apenas no trabalhador adoecido, no indivíduo adoecido, né? Então, é importante a gente pensar estratégias para estabelecimento de canais de comunicação e troca de informação sobre a doença, o afastamento e retorno ao trabalho, prezando a importância dessa disseminação de informações, né, e do conhecimento acerca da doença para que a gente possa atuar aí nessa barreira que termina sendo uma barreira significativa, que é as atitudes, as crenças, os preconceitos das pessoas com o trabalhador, a pessoa, né, que tem hanseníase. Então, o desenvolvimento de ações articuladas e a criação de agendas integradas que pautem a promoção e a proteção da saúde das pessoas, a prevenção da hanseníase, a prevenção da incapacidade do trabalhador com Hansen, a reabilitação biopsicossocial, a reabilitação profissional e o retorno ao trabalho e a vida produtiva, né? A gente não pode perder de vista de que muitas vezes o retorno ao trabalho de origem ele não é possibilitado por alguns fatores, e aí a gente não perder de vista de que no próprio processo de reabilitação e tratamento dessas pessoas, a possibilidade da definição de novos projetos de vidas, né? Que aí pode ser um retorno à vida produtiva, mesmo que em outra área. Então, para finalizar, é importante a gente reforçar que uma abordagem de fenômenos complexos, como a incapacidade para o trabalho de pessoas com Hansen, né? E que é um processo que a gente sabe, um fenômeno multideterminado, vai requerer essa mudança de paradigmas, né? E de práticas. E, por isso, a necessidade de a gente pensar novas práticas que contemplem o problema na sua complexidade. A adoção dessas práticas orientadas na perspectiva biopsicossocial, ela tem aí, se coloca enquanto uma perspectiva que, apesar dos desafios a serem enfrentados frente à nossa formação ainda numa perspectiva muito fragmentada, né, biomédico-centrada, a gente não pode perder de vista de que ela se coloca enquanto uma oportunidade para a gente compreender esse processo de uma forma mais ampliada e abordar o indivíduo na perspectiva da integralidade do cuidado, com a possibilidade de ampliação de ações para o coletivo das pessoas expostas. A promoção do retorno ao trabalho sustentável e a prevenção da incapacidade prolongada se constituem como uma ideia-força, né, para operações em um novo paradigma. A mudança, então, do foco da abordagem para as ações que contemplem as interações entre o indivíduo e o contexto se mostra aí como cada vez mais indispensáveis. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima aula.